Bom, você que nunca foi ou foi poucas vezes a um psicólogo, sabe como que é uma sessão de terapia? Primeiro, precisamos entender que existem várias maneiras dos psicólogos e psicólogas trabalharem. Tá? A psicologia é dividida em várias correntes, várias escolas de pensamento. E cada psicólogo vai trabalhar daquela forma que ele se identifica mais. Tá? As três grandes escolas de psicologia, maneiras de se trabalhar e entender o ser humano em psicologia, são a cognitivo-comportamental, a fenomenológico-humanista e a psicanálise. As coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, elas são baseadas na maneira que eu gosto de trabalhar, que eu acho mais interessante, que é a psicanálise, ou no caso, a psicoterapia psicanalítica. Tá? Então, existem outros psicólogos que têm uma outra visão, outra maneira de trabalhar, então o que eu falar aqui talvez não se encaixe para todos os casos. Né? Cada psicólogo segue aí a maneira de trabalho, a escola de trabalho que se identifica mais. Bom, na forma que eu trabalho, e muitas pessoas trabalham, que é a psicoterapia psicanalítica, as sessões têm geralmente entre 45 e 50 minutos. Né? A gente não passa disso, geralmente não chega até 1 hora de terapia. E essas sessões costumam acontecer uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Tá? Então a frequência é semanal ou 2 vezes por semana. É importante ressaltar que a gente está falando da psicoterapia. Tá? Existe também a análise, né, que é uma outra maneira de se trabalhar com psicanálise. Já a análise é aquela que às vezes a gente vê nos filmes, né, que tem o divã, né, então geralmente o cliente se deita no divã, né, e o psicanalista, no caso, fica atrás dele, né, ouvindo as associações do paciente e fazendo as colocações. Né. Essa maneira de trabalhar, a análise, ela é muito específica e ela geralmente ocorre com uma frequência maior do que a da psicoterapia psicanalítica. Né. Geralmente a análise ocorre 3, 4 ou até 5 vezes por semana. Né. Então aí é um contato bem intenso entre psicanalista, no caso, e paciente ou cliente. Tá? Agora, o mais comum, que a gente vê mais por aí, é os psicólogos trabalharem com a psicoterapia psicanalítica. Né? Então, 1 vez por semana, eventualmente 2 vezes por semana, sessões de 45 a 50 minutos. Primeiro, falar assim, de alguns mitos sobre o psicólogo. Primeiro mito, o psicólogo vai me dar um conselho. Isso é complicado, né? Eu pessoalmente entendo que conselho você pode conseguir dos seus bons amigos, né, dos seus familiares. Né? Então eu acho que se é para ter conselhos, particularmente eu acho que não se justifica o trabalho do psicólogo. Né? Porque aquelas pessoas que você tem mais contato podem fazer isso tão bem ou até melhor que o psicólogo. Né? Então, isso não quer dizer que alguns psicólogos não dê conselhos, tá? Como eu falei, os psicólogos trabalham de formas diferentes, né? Mas, enfim, é uma maneira, acho que honesta, correta de trabalhar é sem conselhos, né? Porque, enfim, conselhos tem esse lado aí de não ser uma coisa realmente produtiva psicologicamente, né? Pode indicar um caminho, mas esse tipo de indicação de caminho pode ser feito perfeitamente por uma pessoa que você tem mais proximidade, um amigo, né, um familiar. Né? Então, não vejo que o trabalho seja por aí. Tá? Então, psicólogo não dá conselho. Tá? Enfim, dentro dessa linha que eu estou falando. Um segundo mito sobre os psicólogos e psicólogas é que ele não fala nada. Né? Então a gente ouve às vezes relatos, poxa, fui num psicólogo lá, numa psicóloga, eu cheguei lá, ele ficava olhando para minha cara, né? Eu falando, ele não falava nada, parecia que estava até dormindo, parecia que estava até distraído. Não gostei. Bom, é necessário que que a gente entenda isso muito bem. Assim, o psicólogo, né, dentro dessa linha de trabalho, sempre que estou falando assim, né, ele espera que o paciente dê o pontapé inicial, digamos assim. Né?
Então, o psicólogo não vai chegar e perguntar para o paciente: opa, tudo bem? Como que foi o seu dia? O que você tem feito? E aquele problema lá que você me falou semana passada, você resolveu? Está melhor? Não está melhor? Né? Enfim, essa não é a maneira de se trabalhar em psicoterapia psicanalítica. Tá? A gente espera que esse primeiro pontapé inicial, eu gosto de falar, esse primeiro impulso do que vai ser falado, do que vai ser discutido durante toda a sessão, parta do paciente. Tá? Então é frequente você chegar no psicólogo trabalhando nessa linha e ele não te fala nada. Só te falar: oh, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E sentar lá e ficar olhando para sua cara, esperando que você comece o assunto, que você possa falar daquilo que está na sua cabeça, daquilo que te interessa. Porque se o psicólogo é aquele que coloca em pauta, digamos assim, o assunto a ser discutido, né, é o assunto que é importante para o psicólogo. Mas pode ser que não seja o assunto que é importante para o cliente, para o paciente. Né? Então, a gente às vezes espera que o assunto venha do cliente para justamente ele possa falar aquilo que realmente é importante para ele, né? Aquilo que ele está pensando, enfim, aquilo que está deixando ele perturbado, está deixando ele ansioso, enfim. A gente dá esse espaço do pontapé inicial pro paciente. Né? E a partir daí, a gente espera que a pessoa possa falar livremente sobre o tema, sem censuras. Né? O grande incentivo da psicoterapia psicanalítica, da psicanálise, é que a pessoa possa falar sem se censurar, sem pensar assim: poxa, o que o psicólogo vai pensar se eu falar isso para ele? O que ele vai pensar de mim se eu contar uma coisa dessas para ele? Né? Isso, né, acontece com a maioria das pessoas, é esperado até que aconteça. Né? E deixar esse ambiente mais solto, deixar a pessoa falar mais livremente, uma maneira também de perceber isso e trabalhar essa questão. Né? Que a pessoa, alguns assuntos ela prefere não expor, tal. Né? Então, com esse meio de trabalho, a gente consegue ir entrando nessas questões que a pessoa, por receio, né, por meio de um julgamento moral, né, acaba não contando. Nossa, o que vai pensar de mim? Né? Enfim, esse é o primeiro tabu que o psicólogo precisa quebrar. Né? Que o paciente possa entender que ele não está ali para fazer julgamentos sobre o que aquela pessoa fez ou não fez, sobre o que a pessoa pensou ou não pensou. Tá? Então o psicólogo não vai ter essa visão de emitir julgamentos, de falar: nossa, você fez muito mal de ter feito isso, hein? Apontar o dedo, você fez muito mal. Não. Essa não é a ideia. Tá? Então, a partir dessa fala livre do paciente, o psicólogo, né, vai procurando os espaços em que ele pode entrar, os espaços que ele pode abordar e o espaço que ele pode propor reflexões. Tá? O trabalho de psicoterapia é um trabalho de reflexão. Né? Então, a partir daquilo que o paciente traz no momento, de como ele coloca as questões dele, o psicólogo vai colocar então reflexões para que isso de alguma forma possa ser construtivo para a pessoa, possa fazer a pessoa pensar de uma outra forma, dar um novo significado ou entender uma situação de uma maneira que antes ela não estava conseguindo entender. Né? E lógico que essa outra forma de ver vai acabar levando a um desenvolvimento. Né? Eu acredito que o trabalho de terapia é um trabalho de desenvolvimento emocional. De alguma forma poder proporcionar para que a pessoa possa ir à frente, possa crescer emocionalmente, possa ficar mais forte emocionalmente, se desenvolver, para a partir daí poder ter condições de lidar de uma outra forma com os problemas, com as questões da vida e as questões também do dia a dia. Tá? Então, as reflexões elas têm muito esse objetivo, né? As reflexões que o psicólogo coloca. Né? E a pessoa, por estar numa situação em que ela está se expondo de certa forma, está falando sobre a vida dela, e ao mesmo tempo que ela fala, ela se escuta. Né? Isso também ajuda para que ocorra um entendimento um pouco mais amplo daquilo que está acontecendo, um entendimento um pouco mais amplo da situação que está sendo enfrentada por a pessoa naquele momento. Tá? Então, por isso que existe esse mito, às vezes, que o psicólogo pouco fala. Né? O psicólogo ele faz as observações dele de acordo com aquilo que ele percebe e aquilo que ele acha
que pode ser falado e pode ser construtivo, né? O psicólogo que muito fala, né, ele pode pode ocorrer no erro de, né, ter muitos palpites errados, né? Não que os psicólogos não errem, lógico que erram, né? As pessoas são complexas, as pessoas entender o ser humano é uma tarefa extremamente difícil, né? Então o psicólogo pode colocar as coisas de uma forma que não diz respeito ao paciente, né? Mas o psicólogo, segurando mais o impulso dele de falar, refletindo mais, procurando um entendimento mais amplo daquela situação, isso é, falando um pouco menos, a chance de ele poder fazer colocações mais pertinentes, mais acertadas, lógico que aumenta. E tem outra, se o psicólogo muito fala, quando o paciente fala? Quando que está o espaço do paciente? A sessão de terapia é um espaço intimamente do paciente, né? É naquele espaço que ele pode colocar as questões íntimas dele, pode colocar as angústias, pode colocar as dores, os sofrimentos, as alegrias, de uma forma que ele não seja julgado, né? Então é um espaço, isso é muito respeitado no geral. Esse entendimento de que o espaço da consulta psicológica, o espaço da sessão de terapia, é um espaço sobretudo do paciente, né? Então se o psicólogo se coloca muito, vai ser um espaço do psicólogo, né, em que ele vai, né, falar do conhecimento dele, né, não sei o que, enfim. E aí o espaço do paciente acaba sendo diminuído. E não é essa a ideia, tá? Então, por isso que se fala muito isso, esse mito. Eu acredito muito na terapia como esse trabalho de desenvolvimento emocional. E a partir do momento em que a dupla, terapeuta e paciente, começa a trabalhar, é importante que haja uma continuidade nesse trabalho, para que no decorrer do tempo, no decorrer das sessões, as questões possam ser trabalhadas visando assim um desenvolvimento, um benefício na vida do paciente sobre esse aspecto emocional. E me parece, né, eu vejo isso muito no dia a dia, né, que o diferencial na vida das pessoas é essa maturidade emocional. Às vezes a pessoa pode ser até muito inteligente, muito capacitada intelectualmente, mas se ela não tiver as condições emocionais para lidar com os conflitos e dificuldades que acontecem o tempo todo, a pessoa se perde. Pode ser a mais capacitada, a mais inteligente, a mais preparada, mas se não tiver essa segurança, essa maturidade, esse desenvolvimento para poder lidar com as questões do dia a dia, seja nos relacionamentos amorosos, seja nas amizades, família, trabalho, enfim, se a pessoa não tiver essas questões bem desenvolvidas, tudo fica muito mais difícil. Tá bom? É isso aí, gente. Valeu vocês terem assistido. Até a próxima.